Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do AltaCast, o nosso podcast da Alta Riscos Especiais, nossa assessoria. Gostaria de falar um pouco sobre o nosso trabalho da Alta Riscos, né? E nós contamos aí com uma equipe de vários profissionais experientes, experimentados, totalizam mais de 50 anos de experiência na área de seguros de linhas financeiras. Nós temos, por exemplo, a Rosana Oliveira, que é a nossa gerente comercial, há 15 anos conosco. O Pablo também está há 14 anos. Eu trabalho com seguros há 25 anos. Tem o nosso diretor jurídico, que é presidente de uma associação de advogados. Essa associação tem um cunho científico, né, e também está à disposição dos corretores parceiros da assessoria para questões de dúvidas do dia a dia relacionado à responsabilidade civil profissional e dúvidas jurídicas sobre documentação, enfim, tudo que possa acontecer no dia a dia. Você tem aí essa consultoria adicional a que a seguradora fornece, também com a Alta Riscos Especiais. E eu gostaria aqui hoje de já passar logo aqui o tema que nós vamos conversar. É um caso muito interessante, muito intrigante. Eu tenho certeza que os colegas corretores de seguro dificilmente passaram por uma situação assim. É aquela típica pergunta de prova, né? Eu tenho certeza que vai surpreender e vai até causar uma certa polêmica com os colegas. Então, passando aqui direto para o caso, nós vamos falar da cobertura de chefe de equipe e diretor médico. Por favor, Pablo. Olha, Jax, esse tema, ele mexeu muito com a gente. Eu acho que ele é um dos cases assim que a gente tem que guardá-lo e sempre tá voltando nele, né? São um dos temas que você fica lá, olha esse caso, o que aconteceu? Bom, vamos entrar no tema para, né, não nos delongarmos. E, primeiramente, quem é essa segurada, né? Qual é a identificação dela? Essa segurada, né? Óbvio que nós vamos manter o sigilo da pessoa, Sempre. né? Sim. Nós não estamos aqui divulgando o nome de ninguém, nós não estamos passando a divulgação dos dados do processo. Então, nossa intenção não é essa, mas é mostrar o assunto, né? O que levou a essa dinâmica do sinistro. Bom, essa segurada, ela já é uma cliente nossa há muito tempo, né? Veio renovando a apólice ao longo dos anos. Vamos colocar aí, se eu não me engano, ela deve ter uns 5 ou 6 anos. A corretora é cadastrada na Alta. Sim, corretora cadastrada na Alta, e veio, nos trouxe esse cliente. Esse cliente é cadastrado nessa corretora parceira há alguns anos, né? Se eu não me engano, são 5 ou 6 anos, tá? Então, ela é uma cliente ativa e nunca teve uma ação judicial para ela. Interessante isso, né? E isso, uma boa segurada. Boa segurada. Isso vai de contra ao que nós falamos, né, nos outros episódios. Se você puder voltar, volte no primeiro episódio, você vai ver lá falando sobre a questão do sinistro como argumento de vendas. Essa cliente aqui, ela ao longo do tempo não teve sinistro nenhum, e isso pode ser uma coisa ruim. Porque vai chegar num determinado momento que ela vai começar a fazer as continhas. Nunca usei o seguro, né? Não é assim que faz? Seguro de automóvel. Nunca usei, nunca bati, sou um piloto direitinho, já dirijo há anos, nunca bati. Quando você para de pagar, primeira coisa, sinistro. Mas essa cliente, ela fugiu toda essa expectativa, manteve o seguro ao longo do tempo, não teve nenhum sinistro. Vinha renovando na mesma seguradora há 6 anos. 6 anos. Isso é bom falar, que é na mesma seguradora. Então, ela fidelizou. Perfeito. Ela é uma cliente fidelizada com a gente, né? E durante esse tempo aconteceu algo inusitado. A característica da apólice contratada para essa médica, ela era um produto sem cirurgia. Ela foi enquadrada
sem cirurgia. E ela não é cirurgiã. Não é cirurgiã, tá? Ela é pediatra, mas não pega no paciente para fazer procedimento cirúrgico nenhum. Perfeito. Perfeito. E ali, ela, na dinâmica da sua vida profissional, ela é diretora de um hospital, né? Isso que é importante, por isso que a gente está falando desse tema. Ela é diretora desse hospital e ela foi arrolada em uma ação. Nessa ação, e isso é importante para nós, corretores, isso é importante. Todos, desde o primeiro, a primeira pessoa que atendeu o paciente até o final, todos foram arrolados na ação. Instrumentador, a enfermeira, os médicos, todos eles, e, por sinal, os diretores. Essa diretora não tocou na paciente em momento algum. Ela não entrou na cirurgia, não fez nada. Mas tem a responsabilidade como diretora médica. Exatamente. Eleita, exercendo a função. Perfeito. E aí? Surgiu o maior tema. Mas espera aí, Pablo. Só pra gente... Espera aí, calma. Vamos entender isso daí. Ela tem uma apólice de 6 anos. Vem renovando como pediatra. Sim. E não tem cirurgia. Como que ela pode ser chamada num caso onde o fato gerador é uma cirurgia? Como é que é isso? Aí é que entra o detalhe. Quando nós notificamos esse sinistro, ela recebeu o processo. Corretor, tá aí, recebeu uma ação judicial. E já adianto, a ação foi pesada. Nós estamos falando aí, né? Não vou dar números certos, mas a gente está falando de milhões, né? 1 milhão para cima. A ação foi muito pesada, né? E ela, tô dando entrada no meu sinistro. A seguradora, em teoria, tecnicamente, ela analisou o processo. Olha, isso aqui é um procedimento de cirurgia. A médica não tem essa cobertura. Perfeito. Ela é sem cirurgia. Então, sinistro declinado. E aí, como você... Mandou a carta recusa. Mandou carta recusa. Mandou a carta recusa. Ela ali teve a recusa. E aí nós começamos a mexer na apólice. Vamos analisar a apólice. E ali tem uma cláusula de cobertura, chefe de equipe e diretor médico. Ponto. Como é que eu utilizo essa cláusula? Como é que eu vou lidar com essa cláusula? Inicialmente, eu pedi a reanálise desse sinistro utilizando o argumento da cláusula. Olha, ela é chefe de equipe diretora médica. Seguradora reanalisou o caso, vou reanalisar. Tudo bem, não tem problema nenhum, vou reanalisar. Segunda recusa. Olha, por mais que você tenha essa cobertura de diretor médico, a característica da apólice dela é sem cirurgia. Não tem como ter cobertura. Recolheu um prêmio clínico, primeira faixa, pediatra, sem cirurgia. Exatamente. Ok. Sem cirurgia. E aí nós começamos a debater. Você lembra? Sentei com você, discutimos isso, fizemos um plenáriozinho, um comitê. E aí nós começamos a entender. O diretor, ele precisa saber de todas as funções do hospital? Essa questão é muito importante, porque um diretor médico, ele é uma pessoa eleita e ele está capacitado, ele é um médico sim, CRM ativo, uma visão estratégica e uma capacidade absurda de gestão. Então ele é um gestor do hospital, ele é um médico habilitado, mas ele não precisa... Você imagina um hospital grande, um hospital geral, que lá tem ginecologia obstetrícia, anestesiologia, tem até cirurgia plástica, né? Equipes que usam o hospital. Então esse médico diretor, esse diretor médico,
ele foi eleito, né? Ele tem as características para um bom diretor médico, mas ele não precisa ser especialista em cada área e muito menos exercer cada área da medicina. Então, é muito. Vamos ver o desdobramento do caso. É muito interessante isso daí. É muito interessante. Como você se posiciona a partir de agora para quando você for comercializar um seguro e você buscar na entrevista, né, com o médico, com o profissional que você está tratando o fechamento, buscar as informações certas para você poder encaixar o argumento e trazer maior segurança e proteção para esse médico. Vamos ver. E foi aí a grande sacada, né? O ápice da questão. E aí vai de encontro o que nós falamos no episódio passado, que você tenha um contato com a seguradora muito aguçado. Porque muitas das vezes a tua sagacidade, o teu entendimento, a tua vontade de fazer vai fazer com que você encontre meios de você conseguir reverter uma recusa, né? E o que aconteceu? Conversamos com a seguradora. E a seguradora, ela entendeu naquele momento que o segurado poderia fazer um endosso. E aí foi o X da questão. Faça-se um endosso, você muda a especialidade, você coloca ela como cirurgia, ela vai pagar um prêmio maior e vai ter a cobertura. Tecnicamente enquadra o sinistro. Exatamente. Só que o médico ele pode simplesmente falar assim: o corretor, eu não faço cirurgia, eu não pego no paciente. Mas vai pagar como cirurgião pela responsabilidade do seu atuar profissional do dia a dia. Aí que entra o case de sinistro. O case de sinistro ele vai mostrar isso. Que momento que eu vou ser exposto? Em que momento eu vou ser exposto? Porque eu não faço cirurgia, eu não entro na sala de cirurgia. Eu não pego no paciente, porque o máximo que eu faço é um atendimento pediátrico. Como que eu vou me expor? Ó, tá aqui. Eu vou te dar um caso real. Aconteceu isso. O processo é público, né? Você pode ir lá e dar uma analisada. O processo é público. Você, corretor, que queira saber um pouco mais do sinistro, queira entender, óbvio que nós, como nós já falamos, nós vamos manter o sigilo. Mas ali a gente pode dar uma dinâmica para vocês do que aconteceu, passo a passo. Qual foi o procedimento realizado, o que aconteceu, qual foi o desdobramento da ação, o paciente, o que aconteceu com o paciente. Isso fica na nossa mente, né? O que aconteceu com o paciente para ser um valor tão alto? Isso eu vou deixar no ar. E aí a seguradora, dentro desse entendimento da cláusula, fez o endosso, reenquadrou e deu a cobertura do sinistro. Reenquadrou, deu a cobertura, seguro. Honorários já estão pagos, a segurada já recebeu, tá perfeito, tudo direitinho, acompanhando. Provavelmente ela vai sair da ação, porque ela não fez a operação, ela só foi arrolada como fazendo parte da diretoria do hospital. Provavelmente vai sair. Então, qual foi o nosso foco? Pelo menos a proteção para uma defesa muito bem feita, ela tem que ter. E foi isso. Então, nesse teu exemplo aí, né, a corretora, trabalhando em conjunto com a Alta Riscos Especiais, assessoria, argumentou e conseguiu reverter uma negativa num pagamento de sinistro. Eu tenho, então, assim, observa só, esse caso ele é muito interessante, porque é uma pergunta de prova, é aquela pegadinha. Até ontem, se alguém perguntasse para você, corretor, como você enquadra o risco, qual o prêmio que você recolhe daquele médico, você ia responder de acordo com o atuar dele profissional no seu dia a dia. E você jamais ia enquadrar uma pediatra como com cirurgia, um nível maior, né? Um recolhimento de prêmio maior. Mas hoje você viu aqui que você pode sim enquadrar um pediatra com o nível de cirurgia. Não só um pediatra, mas qualquer médico habilitado. Basta que ele, na entrevista, quando você for comercializar o seguro, você puxa a informação e pergunta se ele atua como diretor médico ou chefe de equipe.
Então, ele, por estar atuando, ele assume responsabilidade e pode ser envolvido. Ainda que o risco menor, mas se acontecer, nós queremos estar presente, cobrir e dar o atendimento. Então, bacana, mais uma aí que nós experimentamos aí nessa jornada do sinistro, e tenho certeza que essa informação vai ajudar muitos colegas aí no dia a dia, e é um caso assim diferente mesmo, e assim é para isso que a gente está aqui, para esmiuçar, trazer esses casos curiosos, e ainda tem muita coisa para vir por aí, né? Contamos aí com a sua audiência, que você continue conosco. Não esquece, gostou? Curte, compartilha, se inscreve e ao final aqui nós vamos deixar também o link para você fazer a sua inscrição na nossa assessoria Alta Riscos Especiais e aproveitar aí todas as vantagens, os benefícios que só uma assessoria especializada em linhas financeiras pode te oferecer. Um abraço, até breve, até a próxima.